Diante de Ziniao, Aang desta vez provavelmente está realmente acabado. Ziniao não deixou nenhuma rota de fuga para si mesmo, usando toda a sua força para prender Aang no buraco negro da dor. Aang não apenas tem que suportar o tormento físico e psicológico duplo, mas também perde a capacidade de acumular energia dentro do buraco negro. Além disso, Aang tem que suportar o ciclo interminável de dor, onde cada ciclo adiciona uma nova camada de sofrimento. Meu pequeno feijãozinho, seu mestre finalmente se vingou por você. Momentos antes, com o som grave de engolir vindo da boca de Ziniao, Aang foi imediatamente colocado em um espaço-tempo escuro. Aang arregalou os olhos. Um ambiente de ilusão que cresce a partir do meu próprio corpo como um buraco negro. Que tipo de poder é esse? Nesse momento, a voz de Ziniao soou lentamente. O buraco negro que cresce a partir do alvo comprime o dano de alvo único ao extremo. Este é um golpe que você, no seu estágio atual, não pode evitar. Aang percebeu que este movimento era realmente avassalador. Era a primeira vez que ele via um demônio que levava a ilusão ao extremo. O dano não era apenas insuportável, mas também afetava sua concentração de energia. Nesse momento, a expressão de Ziniao também se tornou extremamente satisfeita. Entre no buraco negro sem fim. Sinta o tormento infinito da escuridão. Dizendo isso, o buraco negro começou a encolher. Com Ziniao emitindo outro som grave de engolir, o buraco negro desapareceu com um swoosh. O chamado buraco negro da dor é um espaço que concentra o sofrimento infinito. A experiência de tormento e dor sem fim continua até a morte. Nenhum ser vivo jamais saiu vivo do buraco negro da dor. Nesse momento, a expressão de Aang era de extrema angústia. A dor física somada ao tormento psicológico. Ele rugiu com todas as suas forças, tentando aliviar essa emoção negativa, mas sua mente estava afundando em um abismo sem fim. Mas mesmo assim, Aang continuou tentando acumular energia, mas toda vez falhava. E com o passar do tempo, no processo de ser engolido sem saber, a emoção negativa no coração de Aang atingiu o pico. Inúmeros fantasmas surgiram loucamente ao seu redor, e esses crânios fantasmas podiam se decompor infinitamente, penetrando no corpo de Aang um por um. Com o aumento do número de fantasmas entrando em seu corpo, Aang estava prestes a desmoronar e tentou acumular energia do trovão para expulsar os fantasmas, mas todas as tentativas falharam. E com o aumento exponencial dos crânios fantasmas, Aang estava à beira do colapso. Esses fantasmas não eram corpos, mas a essência da dor condensada pela ilusão. Havia a dor aguda de ser cortado por facas, o tormento ardente de ser queimado por fogo, o frio penetrante de ser congelado por gelo, e o desespero e o remorso mental entrelaçados. Além disso, as memórias do passado inundaram sua mente. As memórias dolorosas de sua vida anterior e as experiências com Sidu Fei, após o renascimento, surgiram vividamente. No vazio roxo escuro do buraco negro, a consciência de Aang estava presa em um ciclo eterno. Ele podia sentir-se envelhecendo rapidamente, sua pele flácida, seus ossos rígidos, seu cabelo grisalho e sua força diminuindo para a de um grão de poeira. Em pouco tempo, seu corpo voltou à infância, mas ainda carregava as memórias dolorosas de seu último envelhecimento. Ele gradualmente cresceu e se tornou um jovem forte. Ele parecia ter passado por inúmeras vidas. Uma vez como o humano mais comum, testemunhando seus entes queridos sendo mortos por demônios. Em seguida, como um guerreiro humano comum, sendo impiedosamente esmagado por demônios no campo de batalha, o resultado ainda era a morte. E então, como um morto-vivo solitário, carregando o sonho de reviver a humanidade, morrendo em remorso sem fim. E em cada ciclo de vida, ele tinha que suportar o novo tormento do ciclo, tanto físico quanto mental, o rasgar do corpo, o colapso do espírito, o tormento das emoções. Para o Aang de agora, era como se ele tivesse passado por inúmeros anos no buraco negro, e a cada segundo, ele tinha que suportar o tormento infinito da dor. Mesmo o chamado guerreiro de núcleo duplo de 7 barbatanas dos Astri 6 provavelmente não sairia vivo de seu buraco negro da dor. Pensando nisso, Ziniao olhou para o céu com satisfação. Meu aprendiz mais querido, feijãozinho, sinto falta daqueles dias que passamos juntos. Havia canto de pássaros e cheiro de flores. Aqueles foram os dias mais felizes da minha vida, mas no final você me deixou. Se seu espírito no céu puder ver, considere que seu mestre se vingou por você. Dizendo isso, ouviu-se um claque, e o buraco negro da dor se quebrou. Aang flutuou lentamente na frente de Ziniao. Ziniao disse com uma expressão maligna: eu nem sei quando você morreu dolorosamente. Eu ainda queria te torturar por mais um tempo. Mas o que Ziniao não percebeu foi que Aang de repente abriu os olhos. No segundo seguinte, ele voltou à sua forma vigorosa. A energia do trovão violenta crepitava ao redor de seu corpo. Vendo isso, Ziniao gritou: impossível! Ninguém pode resistir a nós! Mas antes que Ziniao pudesse terminar de falar, Aang desapareceu com um flash. Quando Ziniao reagiu, já era tarde demais, pois a garra demoníaca de Aang já havia perfurado seu peito. Então
Então Aang apenas disse friamente: idiota, eu sou o guerreiro humano mais forte. Aang finalmente matou o Genial e conseguiu com sucesso o núcleo de ilusão de 7 barbatanas que estava em seu corpo. Para ter a capacidade de resgatar Sidufei e os outros que estavam cercados, e para enfrentar o Rei Estrela e as outras bandeiras reais no futuro, Aang decidiu enfiar o núcleo em seu peito e forçá-lo a se fundir com o elemento trovão em seu corpo. Mal sabia ele que a consciência do Rei das Barbatanas em seu corpo despertou de repente. Continue evoluindo em direção às 8 barbatanas, até evoluir completamente para um verme de 8 barbatanas. Momentos antes, os pensamentos de Genial, que estava morrendo, voltaram 5 anos no passado. Era um dia de chuva torrencial. Ele acabara de massacrar uma pequena cidade e o chão estava cheio de corpos de guerreiros humanos e civis. A névoa de chuva também estava isolada do lado de fora pela proteção. Ele estava muito satisfeito com sua obra-prima. Ai, 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 é verdade. Eu acidentalmente destruí tudo assim. Não consigo nem construir uma pequena base aqui. Eu disse a eles para serem gentis, porque eles tinham que ser tão violentos. E a velocidade de evolução desses subordinados ainda não floresceu. É muito lenta. Mas nesse momento, uma mão agarrou a calça de Genial. Vendo isso, Genial olhou para trás. Ele viu uma garotinha esmagada por blocos de concreto e aço, com os olhos entreabertos, mas ainda mantendo o desejo de sobreviver. Vendo a situação da garota, Genial ponderou por um momento. Pobre criatura humana. Ela claramente perdeu a consciência e está quase morrendo, mas ainda consegue me agarrar, que estava apenas de passagem. É instinto? Aquele forte instinto de querer viver. Os humanos são criaturas tão interessantes, tão teimosos, mas tão frágeis. Se você quer viver, não é impossível. Dizendo isso, seu tom mudou de repente. Mas você terá que esquecer que um dia foi humana. Dizendo isso, um núcleo de um barbatana voou de seu peito e flutuou lentamente na palma da mão de Genial. Então, vendo o pequeno feijãozinho ao lado, ele disse: então, de agora em diante, vou te chamar de feijãozinho. Mas no segundo seguinte, ele foi puxado de volta à realidade por Aang. 5 anos depois, também estava chovendo forte, mas a diferença era que, da última vez, ele massacrou humanos, mas desta vez, ele foi esmagado por um guerreiro humano. Genial ainda se lembrava claramente daquele dia, 5 anos atrás, quando as gotas de chuva caíam sobre você. Mestre, eu também tive aquele sentimento que você teve. Sinto muito, feijãozinho. Receio que seu mestre nunca será capaz de se vingar por você nesta vida. Espere por mim lá embaixo. Seu mestre virá te encontrar em breve. Feijãozinho, você ouve o chamado do seu mestre? Com o corpo de Genial se dissipando lentamente, ele deixou apenas um núcleo de ilusão roxo no chão, e era um núcleo de 7 barbatanas. Para Aang, isso era uma bênção inesperada. Se não fosse pelo seu poder do trovão, que coincidentemente continha a essência dele, esta batalha não teria tido chance de vitória. Nesse momento, Aang percebeu a poderosa força de combate dos Astres 6 à frente. Com sua força atual, se ele lutasse de frente, mesmo que vencesse, seria muito difícil, e depois ele teria que enfrentar demônios mais poderosos. E aqueles inimigos, o Rei Estrela ou outras bandeiras reais, e até mesmo aquelas conspirações ocultas. De qualquer forma, ele tinha que continuar se fortalecendo para ter a capacidade de proteger a todos. Então que venha. Então ele não hesitou em enfiar o núcleo em seu peito. Somente continuando a se fortalecer, ele poderia continuar a buscar a verdade. Mas no momento em que o núcleo de 7 barbatanas se fundiu com ele, uma dor lancinante que penetrou até a medula óssea surgiu. Mas para se fortalecer, Aang só podia cerrar os dentes e suportar. Com a energia do núcleo fluindo continuamente para seu corpo, Aang não pôde deixar de rugir para o céu, e seu cabelo também se tornou branco brilhante. As gotas de chuva caíam sobre ele, e o elemento trovão envolvia seu corpo. Com a fusão contínua do núcleo em seu corpo, a energia vermelha e roxa se entrelaçaram instantaneamente, formando um tornado de energia que disparou para o céu. Cerca de 10 minutos depois, o Rei das Barbatanas, que estava adormecido há muito tempo, finalmente se moveu e abriu os olhos lentamente. Garoto, continue evoluindo. Continue evoluindo em direção às 8 barbatanas, até evoluir completamente para um verme de 8 barbatanas. Nesse momento, o grupo de demônios também percebeu a anormalidade atrás deles. Com a energia da evolução se dissipando lentamente, Aang finalmente abriu os olhos. A evolução de Aang foi finalmente bem sucedida, e ele ganhou uma asa extra em seu corpo. Seus olhos também se tornaram um vermelho e um roxo, a forma demoníaca de núcleo duplo de 7 barbatanas de Aang. Em seguida, Aang usou o trovão para criar uma asa direita, e então pisou no chão com força, disparando em direção à cidade.